Olá, pessoal. A gente vai dar continuidade para uma aula que a gente tinha iniciado, falando sobre mutações, tá? E agora a gente, então, continua aí falando sobre esse assunto, tá bom? Vamos dar aqui, abrir o nosso arquivo. Pronto, estamos aqui. Só um instantinho. Pronto. Bom, a gente já falou anteriormente, né, sobre outros tipos de mutação, não é verdade? Falamos sobre a mutação cromossômica, e demos toda essa aula já anteriormente, né? Onde a gente falou que existem as síndromes, né? E que essas anomalias aí ocorrem devido afetar o número ou então a estrutura do cromossomo, né? E faltou a gente falar um pouquinho sobre mutação gênica, então, tá bom? Que é onde a gente vai ter essas mudanças, né, afetando um gene dentro do cromossomo, tá? Bom, a gente falou que as mutações são raras, não acontecem assim, né? A gente até pode é, 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 saber de muitas coisas que ocorrem, mas que elas, no seu total, na sua totalidade, aí elas ocorrem muito raramente, tá? Então, a taxa de mutação aí que ocorre é em torno de 1 em 1 milhão, né, de vezes aí que acaba ocorrendo essas mutações. A maioria, então, das mutações, quando elas ocorrem, elas são deletérias, e a gente que sabe, a gente já falou, né, e está sabendo, então, que ela sempre é eliminada pela seleção natural, né? Até dei o exemplo de muitos abortos que ocorrem, muitas vezes esses abortos ocorrem devido a erros que ocorrem, né, que podem ter tido como consequência uma mutação naquele momento e aquilo já foi, então, estabelecido que que aquela nova vida não era viável, tá? Então, normalmente, então, acaba se sendo, então, eliminado, tá? Podem ocorrer mutações também e que elas podem ser totalmente neutras, tá? Não interferir em nada que ocorre em relação à fisiologia ou ao fenótipo desse ser humano, tá? Então, pode aí ocorrer e que elas são muito leves ou então que elas nem mesmo apareçam, tá? Bom, a gente sabe também, né, que o DNA é quem fornece essas informações genéticas aí para principalmente a formação de proteína, né? Não só para a herança hereditária, mas também a gente falou que através depois da tradução, da transcrição e da tradução, a gente vai ter síntese de proteína. E é a partir do DNA que nós temos essas informações também, né? Então, aí a gente sabe também que o código genético ele pode ser definido com uma relação entre o quê? As trincas, né, que são formadas depois, né, aqueles códons encontradas dentro daquele RNA mensageiro, né? Então, o RNA mensageiro, após a transcrição, né, ele está lá, esse fragmento, esse gene lá, né? E que ele é constituído de trincas e que essas trincas vão determinar tipos de aminoácidos diferentes, não é isso? E esses aminoácidos, depois de transcritos, eles vão formar proteínas, né? São eles, então, que depois vão se associar e formar a proteínas específicas, tá? Bom, esses códons, então, né, e quando eu falo códon, é aquela trincazinha, aquele tripeto, né, de 3 letrinhas, formadas pelas bases nitrogenadas, que a gente sabe muito bem, que é o A, né, adenina, uracila, citosina e guanina, então. As mutações que vão alterar uma ou mais bases, então, né, no DNA, durante a leitura, no processo de replicação. Então, elas aqui
né, podem haver essa alteração aí durante a replicação do DNA, quando as fitas, então, molde, estão sendo, então, replicadas, tá? Se eu tenho essas fitas sendo lidas, né, e sendo replicadas, e ocorre uma mutação gênica nesse momento, a partir daí eu terei as fitas de DNA já mutantes, então, né? Não mais originais, não mais indígenas, que a gente fala também, né? Mas a partir daí, esse DNA, então, constituirá como um mutante ali dentro, tá? Tendo isso, a gente sabe que depois a transcrição, né, a DNA, a RNA polimerase vai vir para fazer transcrição, porque eu quero ler um gene específico de proteínas, a gente precisa o tempo todo dessas transcrições, né, para reverter em proteína depois. E se eu tenho já um DNA que existe uma mutação, aquele gene, e se, né, ocorreu específico, né, principalmente naquele gene, isso será transcrito. E se foi transcrito, certamente também irá para a tradução da mesma forma, então, com esse erro, tá? Então, isso vai determinar o quê? Se eu tenho que levar, então, esse RNA mensageiro lá para o citoplasma para ser, então, traduzido em uma proteína, né? Então, ele vai ser traduzido lá e ele, então, com essa mutante, ele pode determinar uma síntese de proteína que pode ter uma alteração na sua função, ela pode ter, então, ou uma não alteração, ou uma alteração muito indelével, neutra, tá? Bom, determina muitas vezes a formação de novas proteínas, né? Ou alteração de enzimas também, né? Importantes para o nosso metabolismo. Então, isso é muito aleatório. Podem ser transmitidas hereditariamente quando ocorrem nas células germinativas, né? Que a gente já comentou isso. Em células somáticas podem causar também formação de tumores malignos ou não, como a gente também já comentou, dependendo também desse gene replicado, tá? Bom, as mutações gênicas, elas vão alterar em número reduzido de nucleotídeos, né? Então, as nossas letrinhas lá da molécula de DNA, resultando no aparecimento de um novo alelo. Mutações de ponto, então, alterações na sequência desses nucleotídeos, que eu posso ter, então, um ou outro nucleotídeo mudado de posição, né, ou trocado, adicionado, ou deletado, é o que nós vamos ver daqui a pouco, e que vai fazer com que se altere essa sequência, então, de aminoácidos na cadeia polipeptídica codificada pelo gene. Isso leva a uma alteração, então, fenotípica. Então, pode aparecer no fenótipo do indivíduo essa alteração que aconteceu. O efeito no fenótipo, então, olha, por exemplo, que a gente pode dar o gene lá. Se eu tiver ali o albinismo, né, que é causado pela mutação numa enzima, que é a tirosinase, ela que vai, então, ó, que transforma o aminoácido tirosina em pigmento de pele, que é a melanina. E se, né, a gente tem essa mutação e não tem ali essa tirosina sofreu mutação, então não vai haver pigmentação, não vai haver melanina, então essa pessoa ela vai ter falta de pigmentação na sua pele. Então ela vai ser totalmente clara, muito branca, né? Não tem nem o tom nosso, assim, o tom branco, não tem o tom moreno ou o preto que seja, né? Então, vai ser realmente branco, além do que essa pessoa vai ter muitos problemas de pele, não pode tomar sol, normalmente também está ligado à pigmentação da cor do olho, também vai ter problemas de visão, né? Mas muitas vezes podem não surtir, então, efeitos aparentes.
Isso aqui também, né, alguns tipos de mutação, vai depender muito se eu tenho, então, um alelo aí que é dominante ou é recessivo também, tá? Bom, para os tipos de mutação gênica que nós temos, a gente tem aí alguns tipos, né? E depois eu deixei o mais separado possível para que vocês não façam uma confusão, tá? Então, dentro dessas mutações gênicas, nós temos 3 tipos aqui, tá? Que é inserção, ou também chamada de adição, tá, gente? Então, lembrem-se mesmo, se eu estou inserindo ou se eu estou somando, eu estou colocando mais, né? Então, tanto pode ser chamada de inserção quanto adição. Então, é o quê? Quando uma ou mais bases são adicionadas ao DNA. Então, eu tenho ou uma ou mais letrinhas adicionadas. E isso vai fazer o quê? Modificar também a ordem de leitura dessa molécula durante a replicação ou a transcrição, né? Deleção também, então eu estou deletando, estou tirando, então, tá, gente? Então, quando uma ou mais bases são retiradas do DNA, né? Modificando também a ordem de leitura da molécula durante a replicação ou a transcrição. Substituição de base. Aqui eu estou substituindo, né? Eu posso estar tirando, mas eu estou colocando uma outra no lugar. Ocorre o quê? Troca de um ou mais pares de bases. É essa substituição é que ela é subdividida depois, tá? Então, inserção vai ser inserção, ou adição, né? Deleção, e a esses 2 tipos aqui, juntos, eu chamo de indel, tá? Indel de inserção e del de deleção, porque depois nós temos alguma coisa para falar sobre esse indel, tá? Então, vamos primeiro começar com a substituição de base. Deixa eu passar para cá, para não atrapalhar. Substituição de base única, gente. Então, estou falando que eu vou trocar uma letrinha por outra, então, né? Só que o que acontece? Nesse caso de substituição, a gente tem 2 tipos que ocorrem dentro desse caso, tá? Então, é chamado de transição, um dos casos, né? Que é o quê? A troca dessas bases nitrogenadas aqui, gente, pela mesma classe. Então, eu tenho ou purina sendo trocada por uma purina, né? A gente sabe que quem que é purina? A adenina e a guanina, tá? Então, eu posso lá, onde eu tiver na cadeia do meu DNA, eu tenho um A, na hora que eu for transcrever, ela vai ler um G, né? Então, vai ser trocada por um G. Então, a nova fita vai ter um G, gente. Já não era como antes. Então, houve uma mutação aqui, tá? Uma mutação de substituição de base única por transição, tá? Ou também pode ocorrer o quê? Pode ocorrer de piridimina por piridimina. Então, pode ser aqui o C com o T ou o T com C, trocando, mas é entre o mesmo grupo. Então, aqui, a transição é o que a gente chama de substituição de base única por transição, que quer dizer da mesma base, né? Então, transição sempre vai ser da mesma base, purina com purina ou piridimina com piridimina. Dentro desse tipo de transição, gente, olha, o que mais ocorre aqui de maior ocorrência que a gente fala, essa transição, tá? Ou piridimina por piridimina ou purina por purina. Aqui até coloquei, olha, por quê? Não só as purinas, não, mas as piridiminas também, tá? Por que que ocorre? Porque purina com purina, a adenina com a guanina, elas, explicando de forma mais básica para vocês, é como se fossem moléculas de um mesmo tamanho. Então, quando a DNA polimerase vai lá pegar
eu tenho um T aqui, né? Então, quando vai ser lido e tudo mais, né? Eu tenho que ter um A para acoplar, né? Aí, o que acontece? Eu vou lá buscar, a DNA polimerase vai lá buscar um A. No que ela vai buscar um a guanina é o mesmo tamanho. E pode acontecer o quê? Esse erro dela pegar a guanina e trazer e ligar, tá? Então, olha, o que acontece? Ela trocou por uma outra base, por uma outra purina, mas que não era a de ligação, né? Então, houve aí esse problema. A mesma coisa vai ser o quê? As piridiminas, porque a citosina e a timina também têm o mesmo tamanho. Então, por isso que é passível de ocorrer essa forma aqui, tá? O que mais ocorre de substituição de base única é quando é purina por purina ou piridimina por piridimina, tá? Só que tem um outro tipo de substituição de base única, que é a transversão. Transversão são de bases diferentes, é quando eu misturo isso aqui. É purina com piridimina ou piridimina com a purina, então, tá? Mas sempre a de maior incidência é a de transição. Bom, isso aqui a gente já sabe que ocorre, né? As substituições, né, aí de nucleotídeos, elas podem gerar 3 grupos de efeito, tá? É a que nós chamamos de mutação silenciosa, ou ainda chamada de substituição sinônima, que quer dizer, né, silenciosa, ou a substituição que é igual, que é a mesma coisa, é sinônima, né? A mutação de sentido trocado ou chamar de sentido errado também está certo, e tem outro nome também que a gente chama de missense, tá? Ou ainda até mesmo de não sinônima, não é igual, diferente, né? E ainda a mutação sem sentido, ou a mutação chamada nonsense. Vamos ver cada caso. Bom, aqui é só um quadrinho mostrando ali o que são aquelas substituições, ou por transição ou por transversões, tá? Bom, então vamos lá. Essa substituição, gente, olha, ela é uma substituição, uma substituição é uma mutação que vai trocar uma base por outra, né? Porque se eu estou falando substituindo, é porque eu vou fazer uma troca, né? Então, por exemplo, a troca de uma única letra química como A por um G. Então, está sendo realizada uma substituição, né? Essa substituição de base, de basezinha aqui, gente, ela pode o quê? Mudar um códon para que ele codifique um aminoácido diferente e cause mudanças em maior ou menor grau na proteína que vai ser produzida. Ponto. A anemia falciforme é um exemplo, né? Porque ela é causada por meio de uma substituição de base no gene lá, olha, da beta-hemoglobina, o qual, alterando um único aminoácido que modifica por causa dessa mudança, dessa letrinha, então essa proteína já vai ser produzida de forma diferente e vai, então, causar a anemia falciforme. Mudar, outra condição também que ocorre quando ocorre a substituição, ela pode, então, mudar um códon para que ele codifique o mesmo aminoácido e não causar mudanças nessa proteína que vai ser produzida. Esse tipo, então, de mudança por substituição são as chamadas silenciosas, tá? Que não vão causar ou gerar algum efeito, tá? Ou ainda elas podem alterar o códon codificador de aminoácido para um códon finalizador. Então, muitas vezes, essa mudança dessa letrinha pode me dar um código de término de leitura. E aí, gente, causa uma proteína incompleta.
dependendo de onde vai estar esse códon de parada, essa proteína vai ser incompleta. E isso também, ó, pode ter efeitos sérios, já que a proteína incompleta provavelmente não vai funcionar. Ou se a tela tiver, né, um tamanho razoável, ela pode não funcionar completamente, tá? Trazendo, então, também, né, aí déficit para esse organismo. Então, vamos aqui. Vou diminuir aqui o meu, para que vocês enxerguem bem, tá, gente? Porque tem bastante figura. Consequências, então, na síntese proteica. Vamos ver o que causa, então, essas substituições, tá? Vamos ver como que elas ocorrem, tá? Então, substituição de base única, que é a mutação silenciosa, né? Que a gente falou que vai ser trocada uma letrazinha dentro lá, né? Durante a replicação. E depois nós vamos ter a leitura disso para formar o RNA mensageiro, para depois, então, ter a síntese de proteína. Então, se eu tenho essa substituição de base única aqui, e a gente sempre tem que lembrar o quê? Ó? Substituição de um determinado nucleotídeo do DNA não provoca alterações nos aminoácidos sintetizados quando ela ocorre de forma silenciosa, tá? Por quê? Esse aqui é o caso, tá, gente? Então, nós temos que pensar o quê? Lembrar que o nosso código genético é degenerado. Isso quer dizer o quê? É estragado, professora? Não, não é estragado. Mas que aquele nosso código de 60 e poucos lá aminoácidos, né? O que que acontece? Várias os agrupamentos das letrinhas, né, que podem ser formadas entre essas bases, né, elas formam as trincas, que são os códons, e muitas vezes o que que acontece? Várias variantes, então, desses códons codificam o mesmo aminoácido. Por isso que nós chamamos, então, de degenerado, né? Então, ele acaba revertendo aí um monte de códons, mas que significa o mesmo, vai produzir o mesmo aminoácido. Então, se nós temos aqui um fragmento, né, um gene aqui, um pequenino pedaço do gene aqui do DNA, né, que vai ser transcrito, tá? Passa por transcrição e nós temos lá, onde tem o G, eu vou pôr o C, onde tem o G, eu vou pôr o C, onde tem o C, eu ponho o G. Então, isso aqui, normal. Foi lá o RNA mensageiro, então, para o citoplasma, para quê? Para ser traduzido, então, né? Os aminoácidos que vão ser lidas às trincas e vão ser transformados, então, esses aminoácidos aí para formar um polipeptídeo, né? Bom, temos lá no começo, sempre começa por metionina, que é o que dá, então, o início, então, dessa leitura, né? Depois triptofano, leucina, prolina, asparagina e depois o stop, né? Que é o código de parada. Pronto, formou aqui esse polipeptídeo aqui de aminoácidos, então. Normal. Só que o que acontece? Essa minha fita de DNA, esse genezinho, esse pedacinho aqui, sofreu uma mutação. E olha lá, aconteceu que nós tivemos, então, um nucleotídeo, então, sendo trocado, substituído o C pelo A. Ocorre a transcrição e a RNA polimerase vai fazer a leitura aqui para colocar a outra base certinha que combina com essa, que é a uracila. Mudou? Mudou. Vamos lá para traduzir essa proteína lá no citoplasma. Tem metionina que começou, triptofana, leucina, prolina, e quando chega aqui, onde era asparagina, mudou? Não, não mudou, tá? Continua a mesma coisa, tá? Então,
tenho a mesma, olha lá, ó, a mesma proteína sendo codificada pelos mesmos códons, pelas mesmas trincas de base, produziu a mesma proteína. Então, gente, não deu diferença nenhuma, então isso é a mutação silenciosa. Aqui outro exemplo de mutação silenciosa, né? Porque a gente sabe, olha, que esses aminoácidos são isso aqui, né? Que a cada trinca vai determinar um aminoácido e depois, lido aqui tudo aqui, vai formar o quê? Um peptídeo, ou um polipeptídeo, né? Um complexo aí de peptídeos. Para depois o quê? Transformar, então, em proteína, tá, gente? Então, nós temos todo esse caminho a ser andado durante essas leituras. Então, aqui acontece a mesma coisa. Não altera a sequência de aminoácidos produzida pelo gene modificado e a sua função vai permanecer a mesma coisa. Então, não houve alteração na proteína de novo, tá? Então, olha aqui. Então, só coloquei aqui, ó, os códons com a trinca GGC e GGU formam, olha lá, ó, determinam o mesmo aminoácido, então, que é o quê? A glicina, tá? Glicina lá e glicina aqui, mesmo aminoácido, formou a mesma proteína depois. Então, isso é o código genético, né, degenerado que a gente fala, onde várias combinações, então, né, dessas bases nitrogenadas, dessas trincas, vão formar o mesmo aminoácido, tá? Agora nós temos a substituição, né, que é a mutação de sentido trocado ou errado, que é o missense, tá? Então, olha lá, temos aqui tudo ocorrendo normalmente, então nós temos lá o códon CAC, foi lido para GUG, e depois nós tivemos o quê? Qual aminoácido inserido para esse aqui na hora da tradução? A valina, tá? Aqui, então, nós temos o quê? Uma substituição de nucleotídeo. Ao invés desse A, pronto, houve uma mutação aqui de sentido trocado ou errado e me colocou um C. Colocou o C, o que aconteceu? Fez a leitura aqui como deveria ser traduzido, GGG, a partir do CCC. Só que aí o que acontece na hora de traduzir a proteína? Eu tenho uma proteína alterada. Por quê? Porque deveria ser uma valina aqui, tá? Enquanto, então, eu tenho uma glicina. Então, a substituição de uma base somente, né? Mas que deu esse sentido trocado, esse sentido errado, então, para essa proteína. Então, teve alteração em um aminoácido nessa cadeia, então, peptídica aqui, que foi formada. Substituição, ainda de sentido trocado e errado, tá? Então, aqui, para exemplificar também, tivemos a mudança, então, da timina pela adenina, e que houve também a troca, né? Então, aqui era, deixa eu ver se eu lembro aqui, ácido glutâmico, tá, gente? Ou é a CAG? CAG é glutamina. Então, tá. Então, o que acontece? Era aqui o T e que a glutamina aqui, né? Porque T e A traduziu, deu glutamina, só que daí a minha fita de DNA houve uma mutação e onde eu tinha um T, agora eu tenho um A. Foi trocada essa base. Aí o que acontece? Feito, então, a transcrição, foi uma uracila, porque é o que fecha par com a adenina, né? E eu tenho o códon ali para ser lido de aqui GUA, que não vai dar mais opa, errei de novo, gente, glutamina, né? Não vai dar mais a glutamina, e sim o quê? Valina. Então, gente, olha, aqui, infelizmente, olha, vai então alterar, né? Principalmente se é um gene, e aqui a gente está falando, olha,
A anemia falciforme, então, vai ser alterada porque eu não vou ter então uma modificação nas minhas células sanguíneas, tá? Isso é lógico que essa mutação ela tem que ser autossômica e recessiva, tá? Para poder realmente surtir efeito, porque às vezes eu posso ser só um portador, tá? Só um portador, mas não ter a doença. Mas eu posso ter um filho ao qual, então, depois ele pode ser autossômico recessivo, né? Nessa troca com as minhas células gaméticas com o do parceiro, eu posso acabar gerando, então, um indivíduo autossômico recessivo e trazer a anemia falciforme, então, para essa pessoa, né? E aí, o que acontece? As células nossas que são, né, globosas, aí achatadas, e que são tão importantes para carregar o oxigênio, elas não mais terão, então, essa propriedade, tá? Teremos, então, a sua morfologia diferenciada em forma de foice, e elas vão estar endurecidas também, tá, gente? Bom,